Vamos voltar na nossa apresentação. Apareceu aí a apresentação? Sim. Ok, então vamos voltar do início aí para, se alguém perdeu algum detalhe, não ficar voando aí. Bom, então ontem nós falamos principalmente sobre o sistema respiratório, hoje vamos falar sobre o circulatório, né? Lembrando aí que o sistema circulatório, o oxigênio é principalmente transportado pela hemoglobina, tá? E o dióxido de carbono, o transporte dele se dá principalmente pelo plasma, né? Com bicarbonato de sódio ali. Então, ele viaja como bicarbonato, 5% no plasma, 20% como hemoglobina e 75% ali como bicarbonato, tá? Nessa transformação do sangue em bicarbonato, ele altera o pH do sangue, né? E é esse pH que transforma, que se faz possível, né? Que o nosso corpo detecte o excesso de CO2 e o sistema nervoso central mande, né? Envie os comandos para a movimentação do diafragma. Então, o nosso corpo ele sempre tende a um equilíbrio, né? Então, o nome desse equilíbrio é homeostase, tá? E essa homeostase, ela se dá em todos os sistemas, tá? Então, o sistema circulatório busca o equilíbrio, o sistema respiratório, o sistema digestivo, tá? Então, o nosso corpo está sempre buscando esse equilíbrio. A nível celular, né, como que funciona o nosso corpo? As células estão sempre em atividade, né, mesmo quando estamos dormindo, então as células não param de se multiplicar e enquanto elas se multiplicam, outras vão morrendo e vão sendo renovadas, né? E toda vez que uma célula precisa gerar algum tipo de energia, né, durante essa geração de energia que ela, principalmente, né, que ela consome ali oxigênio, gerando o dióxido de carbono, tá? Bom, o sistema circulatório, ele é um sistema completo e fechado, né, porque ele tem ali a sua bomba, os seus dutos e o líquido que percorre esse sistema, tá? Então tem o coração, tem as artérias, as veias, né? E tem o sangue que está sendo transportado por dentro dele. Então o sistema está completo. Esse sangue não pode extravasar, né? Não pode haver uma hemorragia, que seria um vazamento do sistema, tá? E excesso de outros produtos que entrem nessa circulação. Alguns são benéficos, mas outros podem ser prejudiciais. O sistema respiratório já é um sistema aberto e incompleto, tá? Então, por que aberto e incompleto? Ah, Precisamos constantemente renovar o ar que está dentro do sistema, tá? Porque senão entraríamos ali no estado de asfixia, tá? Então, a renovação do ar respirável, ela deve ser constante. Durante esse movimento de inspiração e expiração, né, a cavidade de entrada é a mesma de saída no sistema respiratório. Então, quando inalamos e expiramos, o ar entra pelo nariz e pela boca e sai também pelo mesmo local. Já no sistema digestivo, ele possui a mesma entrada, né, que o sistema respiratório. Então, nós ingerimos os alimentos pela boca, né, mas a saída desse sistema é longe da entrada, né? Então, nós ingerimos os alimentos, eles passam pelo estômago, são quebrados ali no estômago, não há absorção de proteínas né, durante a digestão, né, no estômago. Esse bolo alimentar, né, ele passa ali pela região do intestino, principalmente, quer dizer, no jejuno, né? Então, uma região chamada jejuno, é onde tudo que é benéfico para o corpo será absorvido, tá? Mas o que não presta para o corpo continua o seu caminho para se transformar em fezes, tá ok? Quando ingerimos ali alguma vitamina, proteína, né, alguns sais,
em excesso, né? Então, produtos que são bons para o corpo, mas estão em excesso, tá? O excesso pode provocar algum mal. Então, ele deve ser eliminado, né? Quem faz essa eliminação? Os rins, né? Vão fazer a filtragem desse sangue e esses produtos que são bons para o corpo, mas estão em excesso, vão sair pela urina e pelo suor, tá ok? Bom, nós temos dentro dos dutos do nosso corpo, né, que são as artérias e as veias, nós temos um líquido percorrendo ali, né? Qual o nome desse líquido? E aí, ninguém sabe o nome desse líquido que corre nas veias? Sangue. Isso, mas o sangue, ele não está lá sozinho, ok? Na verdade, existem dois líquidos misturados numa massa homogênea, que é o sangue e a linfa, tá? Então, o sangue, a principal função, o que ele mais carrega, são os gases, tá? Então, o principal produto de transporte do sangue são os gases. Já a linfa transporta os nutrientes, tá? Então, esses nutrientes aí que foram absorvidos ali no jejum estão sendo transportados pela linfa, ok? Então, a gente acha que é um único líquido que está ali, mas são dois misturados numa massa homogênea. Tranquilo? Bom, o sistema circulatório, então, é um sistema que depende de uma bomba para o seu funcionamento, né? O nome dessa bomba é o coração. E o coração trabalha com dois movimentos, sístole e diástole, tá? Na sístole é quando o coração se contrai e bombeia o sangue para dentro das artérias, tá? E a diástole é quando ele promove o seu relaxamento e a admissão de sangue no seu interior. Então, para quem está acostumado com motores, né? A gente vai perceber que o coração tem ali a admissão, a compressão e o escape, né? Então, o sangue é admitido pela parte superior nos átrios, tá? Então, os átrios são os responsáveis pela admissão do sangue no seu interior. Ah, após essa admissão do sangue pelos átrios, né, durante a diástole, né, então quando o coração está relaxando e admitindo sangue para dentro dele, esse sangue vai para dentro dos ventrículos e ele fica represado aqui dentro, tá? Então ele entra pelo átrio e vai para o ventrículo. Estando dentro do ventrículo, quando o coração promover o movimento de sístole, né, que vai ser a compressão, esse sangue vai passar aqui pela válvula aorta e entrar na artéria aorta. E daqui ele será distribuído para o corpo. O lado. Nós notamos aqui que o lado esquerdo, né, do coração, ele vai trabalhar sempre com sangue arterial. Então, o sangue que está vindo ali dos pulmões, tá? Já o lado direito do coração trabalha com o sangue venoso, que é o sangue que está voltando do corpo, né, saturado por dióxido de carbono. Então, como que é o movimento desse sangue? Sempre que o coração bombeia, ele está bombeando os dois tipos de sangue, tá? Tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial, né? Então, vamos notar aqui na nossa imagem, né, que quando ele relaxa, né, quando ele tem um movimento de diástole, então dos dois lados será admitido sangue, né, tanto o arterial quanto o venoso. Então, vamos pegar aqui numa representação completa, né? Então, o coração ele promove a diástole, se enche de sangue, tá ok? Então, o sangue que passou, que está vindo dos pulmões, né? Que é um sangue rico em oxigênio, está entrando aqui no átrio esquerdo, tá? E aí ele vai para os ventrículos. Quando o coração promove a sístole, né? Esse sangue rico em oxigênio,
entra pelas aortas, né? E a aorta vai ter divisões, né? Pela veia carótida vai subir ali para o cérebro, né? E por outras artérias ele será distribuído no corpo. Esse sangue vai passar por todo o corpo, né? Viajando ali, fornecendo seus nutrientes e oxigênio para as células. A partir do passo que ele vai viajando pelo corpo, ele vai entregando oxigênio para as células, né? E recolhendo dióxido de carbono. Quando ele termina todo esse caminho, ele precisa voltar para o coração para ser bombeado novamente para o pulmão, tá? Então, o coração não tem força suficiente para que o sangue que ele está bombeando para o corpo vá direto para os pulmões. Então, por isso que esse sangue precisa ser reenviado para o coração e o coração manda esse sangue novamente para os pulmões, ok? Então, o nosso lado direito está sempre né, representado aqui em azul por conta do sangue venoso, né? E o lado direito em vermelho por conta, o lado esquerdo em vermelho por conta do sangue arterial. Entenderam esse fluxo sanguíneo? Por que se chama venoso? Porque ele está voltando das veias, tá? Quando a gente olha aqui esse GIF que está passando aqui, a gente nota, né, que as artérias elas são mais profundas no corpo, tá? Então esse sangue arterial que está saindo do coração, ele passa em dutos que estão mais internos do nosso corpo, tá? Já o sangue venoso, que é o sangue que está voltando, né? Ele passa por dutos que estão mais nas extremidades, tá? Então, as veias, elas estão muito mais aparentes, né? Elas têm uma proteção menor do que as artérias. As artérias estão muito mais bem protegidas, né? Dentro do nosso corpo, por conta do seu calibre e da pressão com que ela trabalha, né? O sangue arterial sempre vai ter uma pressão maior do que o sangue venoso, porque o coração, né, ele é o responsável por bombear o sangue para o corpo. Então ele está mandando sangue. Mas essa pressão que ele gera não é suficiente para o sangue voltar aqui para o coração. E como que o sangue vai voltar para o coração? Pelos movimentos peristálticos das veias. Pô, o que são esses movimentos peristálticos, né? As veias, elas possuem uma certa movimentação de compressão. Então, elas vão se contraindo, né, e empurrando esse sangue de volta para o coração. O que é importante para que esse movimento peristáltico ocorra perfeitamente no nosso corpo? Que haja movimentação muscular, né? Então, pessoas que são mais ociosas ou pessoas que estão acamadas, né, como os músculos não trabalham, né, essa falta de atividade muscular prejudica um perfeito funcionamento desses movimentos peristálticos. E aí a vítima ou paciente começa a ter perda na pressão de reenvio, né? Então, a gente já vai entender o que é essa pressão de reenvio, né? Mas essa pressão começa a cair. Com a diminuição da pressão de reenvio, começa a chegar pouco sangue no coração para que seja bombeado novamente para os pulmões, tá? Isso pode interferir em duas coisas. Primeiro, na qualidade do sistema circulatório e também na qualidade da oxigenação do sangue, tá? Então, algumas vezes, tá? Várias coisas podem interferir ali na saturação por oxigênio. Uma delas é a circulação. Se o sangue circula mal, né, ele vai passar com menos qualidade, né, com menos intensidade ali pelo pulmão, vai receber menos oxigênio e a saturação do nosso paciente pode começar a cair, ok? Ok. Bom, formas de localizar, né, a pulsação. Existem vários pontos para que a gente localize, né, perceba a pulsação na nossa vítima. Sempre que estivermos falando em primeiros socorros, tá? O principal método de busca pela pulsação é na carótida, onde?
no pescoço aqui. Então, no pescoço nós temos uma veia chamada carótida, né, uma artéria carótida, e é o principal método de busca, né, de circulação durante a análise primária em pacientes adultos, ok? Então, em pacientes adultos, nós vamos buscar aqui na carótida. Onde são os outros pontos, né? Então, nós temos a artéria temporal, que é logo aqui um pouquinho acima da orelha, né? Então, na frente dela. Inclusive, enquanto a gente vai conversando aqui, tentem localizar esses pulsos em vocês mesmos, né? Notem que durante a busca do pulso nunca se utiliza o polegar, tá? Então, é sempre o indicador e o dedo médio, tá? Nessa busca. Então, o polegar a gente nunca utiliza. Por que não, né? Porque na base do polegar, né? Na ponta dele aqui, nós temos uma veia um pouquinho mais forte, né? E às vezes, se você tentar buscar a pulsação na vítima usando o polegar, pode ser que você acredite que a vítima tem pulso, mas na verdade o pulso que você está sentindo é o seu próprio pulso, tá? Por conta dessa veia mais calibrosa na ponta do polegar aqui. Então sempre utilizem o dedo indicador e o dedo médio para realizar essa busca, tá? Então vamos lá, em primeiros socorros, em adultos, né? O principal ponto é a carótida. Tá? Os outros pontos possíveis, na artéria temporal, então acima da cabeça aí, né, do lado, nas laterais, dos dois lados são possíveis, tá? Temos a artéria facial, mas já de início eu vou adiantar que na temporal e na facial é muito difícil de se localizar. Por quê? Onde nós vamos perceber, em que situação nós vamos perceber mais essas pulsações aqui? Pacientes com hipertensão, tá? Então pode ser um paciente com hipertensão, e aí você consegue perceber nessa localidade, né? Ou logo após um exercício intenso, né? Então a pessoa realiza aí um exercício aeróbico mais intenso, com o aumento da pressão, né? Com o aumento dos batimentos cardíacos, dessa frequência, para que a homeostase do corpo se mantenha em perfeito estado, né? A gente consegue perceber a pulsação nessas localidades. Artéria braquial, que é logo, né, na parte interna aqui do antebraço, ela é principalmente, né, a gente utiliza muito em recém-nascido, tá? Então, nos pequeninos, muito por conta daquele pescoço mais curtinho, né, aquela cabeça grudada ao corpo e um pescoço mais gordinho, então fica um pouquinho difícil você localizar a pulsação na carótida. Então, nos pequeninos, a gente utiliza a braquial como ponto de referência, tá, para a localização desse pulso. Tá? Bom, temos o pulso radial, né? E por que pulso radial? Porque é uma artéria que está passando próximo, né, ao rádio. Então, é um osso que nós temos aqui chamado de rádio, tá? E tem uma artériazinha passando por lá. E temos a pulsação ulnar, né? Que é uma artéria que está passando próximo a um osso chamado ulna. Ok. Ah, para a avaliação secundária, tá? Então, na avaliação primária, nós vamos utilizar a carótida, e na avaliação secundária, né, nós utilizaremos a arterial, a radial, ok? Então, a artéria radial. Outros pontos aqui, temos a artéria femoral, então, bem próximo à virilha, tá? A artéria poplítea, que é atrás do joelho aqui, perfeito? Temos a artéria tibial e a artéria dorsal do pé, tá? Então, em alguns locais é muito fácil a gente perceber essas pulsações, em outros, né, a pessoa tem que treinar bastante para conseguir ter aí o tato de localizar essas artérias, tá? Então, por exemplo, a femoral, a poplítea, né, essas do pé aqui, a tibial e a dorsal, então exige um pouco mais de treino do socorrista ou da parte intra-hospitalar, né, para a pessoa localizar esses pontos de aferição aqui. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo.
Bom, vamos lá. Existe uma coisa chamada cadeia de sobrevivência, né? E a cadeia de sobrevivência, ela possuía, antes do Covid-19, ela possuía 5 elos, tá? Então, quais eram os elos da cadeia de sobrevivência? É o reconhecimento, né, da situação de emergência. Então, ó, percebemos aqui que uma vítima não está bem. Ok. Ela não está bem, o que nós vamos fazer? Acionar socorro. Acionamos o socorro. Se nessa avaliação que nós fizemos percebemos que ela não possui pulsação ou respiração, vamos fazer o quê? A RCP ou a assistência ventilatória. Se houver um desfibrilador, né, nós chocaremos essa vítima. E, por último, era o elo dos cuidados de hospitalar. Então, desde o momento que eu abordei a vítima na extra-hospitalar, né, fora do hospital, fiz o acionamento do socorro, prestei assistência à vítima, choquei se necessário, transportei até o hospital. Então, eram esses 5 elos, né? Esses primeiros 5 elos eram os primeiros da cadeia de sobrevivência. Ok. O que entrou agora de diferente com o Covid-19? Mais um elo. Então, nós temos agora 6 elos nessa corrente, tá? E o último é a recuperação do paciente. Óbvio que quem trabalha com a parte de atendimento pré-hospitalar, né? Quem trabalha aí no sistema resgate, no sistema SAMU, né? Que trabalha com tanto no básico, intermediário ou avançado, o seu contato com a vítima é até a entrega no hospital. Tá? Após essa entrega, a gente não participa mais da recuperação. Mas a recuperação, ela só será possível, uma boa recuperação, se o cara que atendeu daqui para trás tenha feito um bom trabalho, tá? Então, uma boa avaliação primária, uma boa avaliação secundária, uma entrevista ampla feita com qualidade, tá? Uma assistência ventilatória, um RCP feito de forma correta, podem contribuir para uma boa recuperação da vítima. Tranquilo? Bom, durante a análise primária, né, como nós fazemos as buscas pelos sinais vitais? Então, lembrem que tanto nos casos clínicos quanto nos traumáticos, tá, existe a análise primária. E que existe uma pequena diferença de ordem dos procedimentos, né, do caso clínico para o caso traumático. Então, relembrando lá o caso clínico, o primeiro sinal que eu vou buscar é o quê? É a presença de pulso, ok? Então, abordei a vítima. Ei, você está bem? 3 vezes, né? Então, ei, você está bem? A vítima não respondeu, eu faço a checagem de pulsação, localizei pulsação. Se a vítima tem pulso, próximo passo é checar o quê? Respiração. Esse método ver, ouvir, sentir, tá? Pelo protocolo atual, ele não é mais utilizado, tá? Mas o que era o ver, ouvir, sentir? Então, notem que o socorrista está com o seu ouvido próximo à boca do paciente, né, da vítima, né, e com o seu olhar fixo no tórax da vítima, né? Então, o que seria o ver? O ver, ele está buscando duas coisas ao mesmo tempo aqui. Ele está buscando sinais de movimentação torácica, né? Então, ou seja, a vítima está respirando, tem aquele movimento de inspiração e expiração, então ele busca por esse movimento. Outra coisa que ele vai olhar durante esses movimentos é se existe simetria dos lados do tórax, ou seja, se os dois lados estão subindo e descendo na mesma proporção, tá? Porque se não estiverem, por exemplo, se o lado esquerdo estiver inflando mais que o direito, né? Então, opa, só um lado do peito da minha vítima ali está enchendo com qualidade, né? Plenamente. Pode ser que do outro lado, o lado que não está insuflando, exista uma lesão chamada pneumotórax, né? Então, eu já consigo, logo no ver, ouvir, sentir, eu já consigo perceber se existe ali a possibilidade de um pneumotórax ou não, tá? Então, esse é o ver. O que seria ouvir? No ouvir,
eu vou buscar por algum som diferente na respiração dessa vítima, tá? Então, se ele estiver, por exemplo, com sibilos, né, que seria da impressão que tem bolhas de ar naquela respiração, eu já posso interpretar também com algum sinal de líquido nos pulmões, né? Então, pode ser um afogamento, pode ser um pneumotórax, tá? Pode ter alguma coisa diferente na região dos pulmões ali, tranquilo? E o sentir, o que é sentir? É sentir o hálito da vítima. Então, eu estou abordando uma vítima, estou fazendo a minha avaliação primária, né, minha análise primária, e eu sinto ali um odor de álcool, né? Pô, chamei pela vítima, ela não respondeu, busquei pulsação, ela está respirando e tem um odor etílico muito forte aqui. Então, eu posso interpretar isso aí como um coma alcoólico, por exemplo, né? A vítima exagerou na bebida ali e está inconsciente. Se nós sentimos um hálito acetonado, né, ou um cheiro próximo de acetona, ou um pouquinho parecido com vinagre, essa vítima pode estar inconsciente por conta de uma crise diabética, né? Então, nós temos um paciente diabético que ou não tomou a sua medicação, ou ficou muito tempo sem se alimentar, está tendo uma crise agora, ok? Então, esse era o antigo ver, ouvir, sentir. Um novo protocolo estabelece que você não faz mais essa manobra, tá? A manobra atual pelo protocolo é o quê? Apenas a observação dos movimentos torácicos, tá? Não se faz mais o ouvir e sentir. Mas assim, isso é o que está no protocolo. Eu, no meu dia a dia, ainda abordo as vítimas dessa forma, tá? Eu gosto bastante desse método aqui, por quê? Porque ele me traz bastante informação, bastante dados sobre o que está acontecendo ali no momento, tá ok? Bom, na parte traumática essa ordem se inverte um pouquinho, tá? Mas pouca coisa. Então, faço lá a abordagem da vítima, né? Antes disso, verifico os riscos do local. Então, o local não oferece risco? Ok, posso me aproximar. Faço a primeira abordagem, que é, ei, você está bem? Então, busco o quê? A responsividade da vítima, se ela responde ou não, tá? Se ela responder, então, sempre que eu abordar uma vítima, tanto em casos clínicos quanto casos traumáticos, eu perguntar, ei, você está bem? E a vítima responder, né? Ah, estou bem ou não estou bem, preciso de ajuda, né? Socorro. Qualquer coisa que ela falar ali, ou se ela abrir o olho, né? Conseguir se comunicar com você, nós já matamos duas coisas. Opa, ela possui pulsação e está respirando, né? Porque ela está consciente. Então, as vítimas conscientes, né? Obviamente, elas têm pulso. Eu já matei essa parte na análise primária. Já Eu falei, ganha ponto na. sim, eu falei assim, ei, você está bem? A vítima olhou para mim e falou, tô. Pô, o Glasgow dela é 15, né? Então eu vou partir o quê? Para análise secundária. Então, pô, a vítima tem os seus sinais vitais, ela está consciente, está conversando. Então a análise primária, ela já foi feita automaticamente, tá? Agora, quando que ela tem, né, quando que eu preciso realizar uma boa análise primária? Principalmente nas vítimas, né, inconscientes. Por quê? Porque eu preciso buscar ali a presença de pulso e a presença de respiração, ok? Então, voltando ali aos passos da análise primária em vítimas de trauma, então, primeiro, segurança do local, segundo, responsividade da vítima, terceiro, eu vou estabilizar a coluna cervical, tá? Promovendo já ao mesmo tempo a abertura de vias aéreas. Então, eu faço a estabilização da cervical com abertura de vias aéreas, checo a presença de respiração e depois a circulação, tá? Na ausência de algum deles, eu faço a manobra específica. Então, a vítima possui pulsação, mas não respira, apenas assistência ventilatória. Se a vítima não possui circulação, obviamente ela já não respira também, e aí nós faremos a manobra de RCP completa, tá? A reanimação cardiopulmonar. Na análise secundária também, né, existe um outro sinal que nós vamos buscar ali, que é a pressão arterial, tá? E a pressão arterial, né, quando nós olharmos daqui a pouco uma tabela de normalidades, né, nós vamos notar o seguinte: quando nós falarmos de
respiração, então eu estou na análise secundária agora, avaliando a respiração da nossa vítima, eu vou passar ali para a minha central um informe parecido assim, ó, vítima masculino, adulto, 40 anos, respira 20, respira 16, respira 12, tá? O que é essa numeração? Eu estou falando assim, ó, ela respira 12 movimentos respiratórios por minuto. Ela possui 16 movimentos respiratórios por minuto, tá? E esse valor será um valor fixo, não tende a ter muitas variações, ok? Já num, né, e essa respiração pode estar assim, normal, pode estar acima do normal, que seria a BRAD, né, seria a hiperventilação, ou abaixo do normal, tá? Bom, desculpa, BRAD é abaixo, TAC é acima, tá? Então, sempre que estiver acima, né, pode haver algumas complicações e abaixo também. A gente vai entrar na tabela de normalidades daqui a pouco, tá? Quando nós falarmos da circulação, né, então, quando eu busquei lá pelos sinais pela presença de pulso, algumas informações podem ser ofertadas também, como ó, a vítima está com taquicardia, que seria um batimento muito acelerado, pode estar com bradicardia, que é um batimento abaixo do normal, né, ou com os batimentos normais. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ela possui 80 batimentos por minuto, tá? Então, a respiração é medido em movimentos respiratórios por minuto, a pulsação por batimentos por minuto, tá? Mas e a pressão arterial? A pressão arterial sempre vai me oferecer dois valores, tá? Então, todos que já passaram no médico pelo menos uma vez, né? Antes de chegar no médico lá, normalmente vem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, fazer uma pré-avaliação. E aí ela vira para você e fala assim, ó, a sua pressão está 12 por 8, tá? Na verdade, o valor que ela está te informando ali é 120 por 80, tá? A gente já vai entender por isso, o porquê disso daqui a pouco. Mas ela está te falando assim, ó, a sua pressão está 120 por 80. Ok. O que é o 120? O 120 é a pressão de envio, tá? Então é a pressão das artérias ali, é a pressão que o coração está gerando na rede, tá? Toda vez que eu tenho uma bomba, né, que está empurrando um líquido para dentro de um duto, né, esse duto ele recebe uma pressão, tá? Então a presença de líquido dentro de um duto que está sendo empurrado por uma bomba, né, ele gera uma pressão dentro dessa tubulação. Então as paredes desses dutos, tá, elas devem resistir a essa pressão. O que acontece se eu gerar pressão menor do que o sistema precisa, tá? Se eu tenho uma pressão muito baixa, como os dutos, né, do nosso sistema circulatório são dutos flexíveis, eles podem colabar, ou seja, essas paredes aqui, né, com pouca pressão, pouco volume de sangue, elas podem até encostar uma na outra, né? Ela chega a se fechar, tá? Agora, quando nós temos uma pressão acima do normal, né, essas paredes, dependendo da região do corpo e da fragilidade de como já está o sistema, essas paredes podem não suportar e se romper, tá? Que seria o caso aí das hemorragias internas, né? Ou quando a gente fala aí de um AVE, né? Um acidente vascular encefálico, ok? Então essas paredes elas podem se romper devido a uma pressão muito alta, né? Devido à hipertensão, ok? Então lembrando, toda vez que eu tenho uma bomba empurrando um líquido para dentro de um duto, tá? Esse líquido vai gerar uma pressão nas paredes internas desses dutos. E é justamente essa pressão que está sendo gerada que nós estamos aferindo aqui. O nome do equipamento, né, que vai fazer essa aferição é o esfigmomanômetro, tá? Muita gente abrevia e fala apenas esfig, tá? Mas o nome completo do aparelho é esfigmomanômetro. Perfeito. Como que a gente utiliza isso? Eu vou instalar um manguito aqui no braço da vítima, né? Vou inflar. Oi? Eu tenho um desse. Mas esse, Marcel, é melhor que o digital. Eu tenho os dois aqui em casa. O digital só dá pau. Digital é uma porcaria. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Quando nós promovemos o inflamento,
do manguito, né? O que nós estamos fazendo aqui? Um semi-garrote, tá? Um pequeno garrote. Eu estou represando essa circulação. Eu estou promovendo um aperto naquela região, tá? E através desse aperto, né, utilizando o esfigue, essa agulhinha, ela vai começar a se mexer aqui. Então, quanto mais pressão eu vou gerando, né, quanto mais eu vou inflando o manguito, mais essa agulha vem aqui para o curso final dela, tá? Depois que estiver totalmente inflado, né, pelo registro aqui, eu vou abrir bem devagarinho, tá? Para que essa agulha comece a voltar aqui de uma forma bem lenta. Paralelo ao esfigue, nós devemos usar o estetoscópio, tá? E através do estetoscópio, eu estou buscando o quê? O som do batimento. Então, a agulha começa a descer. Quando eu percebo que ela começa a pulsar, então quando essa agulha começar a pulsar, né? Então, no primeiro pulso dela, vai ser a pressão de envio do coração, tá? Então, eu enchi até o final, a agulha começa a voltar. A gente vai ter isso na aula prática, tá? A agulha começa a voltar. Ela vem voltando lisa aqui, ela vem voltando normal. Daqui a pouco ela vai dar um pico, ela vai dar um pulso. Então, esse primeiro pico é a pressão de envio do coração, tá? Eu vou fazer a leitura desse valor. Então, pode estar ali uma pressão normal, 120, por exemplo. Ok. E eu continuo observando e escutando por aqui os batimentos, tá? Então, ela vai perdendo velocidade até a hora que ela dá a última pulsação dela. Ela vai dar a última pulsação, depois ela vai descer livre novamente, tá? Nessa última pulsação é a pressão de retorno. Então, por exemplo, 120 por 80, tá? Pode ser um valor ali que nós faremos ali. Então, o que é o 120? É a pressão que está vindo do coração aqui, ó. A pressão que está vindo, né, pela artéria para o corpo. E o 80 é a pressão de reenvio, tá? Então, esse sangue veio, passou por aqui, está voltando agora. Voltando por onde? Pelas veias, tá? E é essa última pressão que a gente está avaliando ali. Então, a pressão de envio e pressão de retorno, ok? Bom, valores de normalidade. O que são os padrões de normalidade? Padrão de normalidade são valores que nós temos que buscar por idade da nossa vítima, tá? Existem várias correntes, várias referências normativas, tá? Algumas referências dividem as faixas etárias em 4 faixas ou em 5 faixas etárias, tá? A que eu trouxe para vocês é uma que divide em 3 faixas etárias, tá? Atualmente, nós temos aí a divisão, por exemplo, de lactante, criança, adolescente, adulto e idoso, tá? Mas quando a gente pega ali o adolescente, né, uma faixa etária da criança para o adulto, e a gente inclui o adolescente no meio ali, essa diferença é muito pequena, tá? E o idoso, né, também não tem tanta diferença assim dos valores normativos dos adultos, tá? A diferença maior seria o quê? Um pouquinho na pressão arterial, um pouquinho ali no batimento, mas nós teríamos que jogar assim, uma faixa etária muito mais avançada, tá? Para ter uma diferença nesses valores de referência. Tá? Se quiserem, podem pesquisar outras tabelas depois, mas a que eu estou trazendo hoje para vocês aqui, ela possui 3 divisões. A primeira divisão é o quê? É o lactante. E quem é o lactante? Aquele nosso amiguinho que acabou de nascer. Ele nasceu, né? Está no seu primeiro dia de vida e até um dia antes de completar um ano. Então, do seu primeiro dia de vida até um dia antes de completar um ano, ele é considerado um lactante. A criança. Quem é a criança? É aquela nossa vítima que possui um ano completo até 8 anos incompletos. Tá? Então, de um ano completo a 8 anos incompletos é a nossa criança. E o adulto, para primeiros socorros, tá? A criança ali, a partir de 8 anos, já é considerado como adulto. Mas, pô, professor, como assim 8 anos ser considerado um adulto, sendo que em idade, né, é uma criança ainda, né? Por que a criança de 8 anos está aqui na faixa dos adultos já? Por 2 motivos. Primeiro, pelos valores de referência dos seus batimentos, né, dos seus sinais vitais.
Outro motivo é pela proporcionalidade. Como assim proporcionalidade? Vamos pegar aqui essa galera, né, da faixa etária do lactante. Vamos supor que nós estamos na era dos X-Men, né? As crianças agora já nascem falando e entendendo tudo que você conversa com ela. Ela já nasce pronta para se comunicar, né? Então, no primeiro dia de vida, a criança sai dentro da mãe e fala: Oi, mãe. Ela já é uma criança prodígio ali. Aí você fala para esse cara assim: Ô lactante, coça a sua orelha esquerda com a mão direita. Ele não vai conseguir, tá? Por quê? Porque ele é muito desproporcional ainda. Ele parece o Horácio do gibi. Ele tem uma cabeça gigante, né? E braços curtos, perninhas muito curtas. O corpo dele é muito desproporcional. Para a gente ter uma ideia, o fígado de um lactante, né? Ele é 3 vezes maior do que ele precisa. Então, ao passo né, à medida que ele vai ganhando idade, vai ganhando tamanho, né, quando ele chega na idade dos 8 anos, o seu corpo já é proporcional. Né? Então, apesar de ele ser pequenininho ainda, estar em fase de crescimento, mas os seus órgãos já estão em tamanhos e na posição normal que devem estar, ok? Então, esse é um outro motivo porque as crianças de 8 anos estão já na tabela dos adultos. Mas vamos avaliar agora os sinais, tá? Vamos lá. Nos lactantes, a pulsação deles, né, gira em torno aí de entre 110 e 130 batimentos por minuto, tá? E por que entre 110 e 130 batimentos por minuto? Porque, vamos lembrar, como ele é desproporcional, né? O coração dele é muito pequeno e ele tem uma caixa d'água gigante ali para você não receber água, né? Então, ele tem um coração pequenininho que precisa bombear sangue para o corpo e a caixa d'água, aquele crânio é gigantesco, né? Para aquele coração. Então, ele tem que girar em alta velocidade, ele tem que ter um batimento muito acelerado para conseguir suprir com qualidade essa velocidade no transporte do sangue ali, tá? Então, por isso que é um pouco mais alto. Já nas crianças de 1 a 8 anos, né, esse batimento está ali entre 70 e 120 por minuto, tá? Então, quando eu faço a minha análise primária ali, se eu percebi que aquele coração, aquele ritmo cardíaco é entre 70 e 120, a gente considera como normal, tá? Obviamente, quando que será 120? Naquela faixa etária bem próxima a 1 ano, né? A partir do desenvolvimento dessa criança, quando ela estiver próxima ali aos 8 anos, ele tem que estar mais perto dos 70, ok? Então, nós olhando na tabela, nós vemos, pode estar entre 70 e 120, ok? Mas 120 é um valor mais próximo da idade de 1 ano e 70 é um valor mais próximo ali da idade de 8 anos. Por quê? Porque quando ela estiver com 8 anos, o seu valor normativo ali, ó, é entre 60 e 80, tá vendo? Então, ele já está numa tabela de adulto. Então, nós agora assistindo a aula, né? Então, coloquem o dedo na carótida aí e marquem 1 minuto. O coração de vocês tem que estar batendo entre 60 e 80 batimentos por minuto. Se estiver muito acima disso, vocês estarão com uma taquicardia, ou seja, um batimento acima do normal, tá? E se estiver abaixo de 60, é uma bradicardia. Vamos lá, quando que essa diferença nos valores ali vão indicar alguma coisa errada? Por exemplo, se tiver muito acima de 80, né, significa que o seu coração precisa bater mais rápido do que o necessário para que você fique em homeostase estando em repouso. Então, peraí, se o meu coração tem que bater mais rápido do que o normal, estando eu em repouso, né, tem algum problema clínico acontecendo comigo, tá? Normalmente vai ser o quê? Por exemplo, obesidade, né? Então, uma vítima muito sedentária, o coração dela tem que trabalhar muito mais, tá? Para que a circulação seja bem distribuída ali. Se estiver abaixo, pode significar ali algum problema cardíaco, ok? O coração está batendo muito devagar, sendo que deveria bater mais rápido.
Um coração batendo num ritmo mais devagar do que o normal, isso aí vai influenciar o quê? Por exemplo, na saturação por oxigênio, tá? Então, a saturação por oxigênio pode ser prejudicada por conta de um batimento menos acelerado, ok? A respiração. A respiração dos lactantes, ela gira em torno ali de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto. Nas crianças, entre 20 e 25, e nos adultos, entre 16 e 20, tá? Se nós estivermos respirando mais rápido do que o normal também, né? Indica uma pessoa que só de subir uma escada de 2, 3 andares ali, ela já fica ofegante, tá? Então, significa que ela é uma pessoa ociosa, né? Que ela não pratica esporte, ela não tem uma atividade física que traga para ela um bom condicionamento físico, tá? Pressão arterial. Como o coraçãozinho do lactante lá é menor, né? E trabalha numa velocidade mais rápida, mas por ele ser menor, a pressão que ele gera na rede é de 95 na pressão de envio e 65 na pressão de retorno, tá? Que é aquela sigla lá? Milímetros de mercúrio, tá? Então, o que nós estamos medindo o aparelho que faz essa medição, ele nada mais é que um barômetro, tá? Então, o SFIG lá que nós estamos utilizando para fazer a aferição da pressão arterial, tá? Ele é um barômetro e ele está medindo essa pressão aí. Então, está em 95 de envio e 65 na de retorno, tá? Já na criança, 110 a de envio, 65 na de retorno. E no adulto, 120 na envio e 80 na de retorno, tá? Então, quando a enfermeira fala para você assim, ó, a sua pressão está 12 por 8, quando ela suprime o zero aqui, então, na escala, ela não está falando mais em milímetro de mercúrio, ela está falando o quê? Em decímetro de mercúrio, tá? Então, quando você muda o valor de escala aqui, né? Quando você transforma de 120 para 12, então você automaticamente está mexendo na sigla aqui. Então você não pode, se você for anotar no sistema lá, escrever num papel alguma coisa, você não pode colocar 12 por 8 milímetros de mercúrio, tá? Seria uma leitura errada. Então, se você alterar aqui, você também tem que mexer aqui, ok? Perfeito? Bom, das pressões arteriais de adulto hoje em dia, né, até alguns anos atrás, o 130 por 90 era considerado hipertensão, tá? Hoje em dia, pela má alimentação da população, pelo nível de estresse da galera aí, o 130 por 90 na classe médica já é considerado como normalidade também, tá bom? Então, até 130 por 90, a pessoa ainda está com uma pressão arterial considerada normal. Acima disso é hipertensão, tá? E abaixo disso é uma hipotensão, né? Então, uma pressão baixa. Pessoas que sofrem de pressão baixa, né? Quando ela começa a passar mal, ela já sente um certo alarme, né? Então, a vista começa a escurecer, ela começa a ter tontura, ela percebe que vai cair ali, ela ainda tem um tempo de reação, tá? Então, quando a pressão baixa muito, ela ainda tem um tempo de reação para se apoiar, se escolher em algum lugar para evitar uma queda, tá? Já o paciente com hipertensão, né, com pressão alta, a pressão alta é um inimigo silencioso, tá? Dificilmente você vai perceber que tem pressão alta, tá? Então, o excesso de sal, uma má alimentação, estresse, várias coisas podem provocar a hipertensão. E ela fica silenciosa ali, mas no que ela pode influenciar, né? Então, a hipertensão ela pode provocar aí um infarto, ela pode provocar um AVE, né? Um chamado derrame, né? Ela pode provocar ali rompimento de vasos e artérias, causando hemorragias internas, tá? Então, ela pode provocar uma série de doenças que são oriundas, né? Que surgem ali por conta da pressão arterial alta, perfeito? Quando uma pessoa chega a ter dor de cabeça por conta de pressão alta, é porque essa pressão está muito alta, tá?
Tem um conhecido meu que a pressão normal dele, assim, no dia a dia dele, é 160 por 100. Então, quando você vai ali aferir a pressão do cara, você fala, caramba, mas você está com pressão alta. Ele fala, não, é a minha pressão do dia a dia. A minha pressão sempre foi assim, Nossa Senhora. 160 por 100, tá? Mas ele pode achar que é normal, mas não é, tá? O corpo dele está trabalhando com uma pressão muito alta, tá? E isso, depois de um tempo, aí pode acarretar em algum problema. Vamos lá, Uma bomba, pô. vamos lá, temperatura corporal. A temperatura corporal, né, do ser humano, ela vai ser sempre a mesma ali em qualquer faixa etária, tá? Então, a nossa faixa de normalidade é entre 36 e 37 graus. Acima, né, um pouco acima de 37 graus, a vítima estará em estado febril, tá? E acima de 40 graus, já é uma febre perigosa, tá? Então, uma criança com febre de 40 graus, por exemplo, ela pode inclusive entrar em convulsão, tá? Então, um lactante, uma criança com febre superior a 40, ela pode entrar em convulsão. Normalmente, ali, os maiores indícios de uma febre são as infecções, tá? Então, quando o corpo está lutando contra uma infecção, ele vai manifestar febre. Quem não possui febre, quem não tem febre, idosos, ok? Então, os idosos podem estar sendo acometidos por uma infecção e eles não apresentam febre, ok? Por conta que a defesa do corpo dele já não é tão ativa, tá? Então, ele vai apresentar uma infecção, mas sem a apresentação de febre. Abaixo dos 36, tá? Nós temos aí os estados de hipotermia, tá? E quanto mais baixa a temperatura do corpo, né, mais próximo de uma hipotermia nós estamos chegando. Tranquilo? Beleza? Beleza. PKS. Tá, alguma dúvida aí, por enquanto? Não. Beleza. Vamos continuar aqui. Professor, Opa! por que não os aparelhos digitais? Cara, porque é o seguinte, os aparelhos digitais, existem aparelhos digitais bons no mercado? Sim, existem, tá? Mas eles são muito caros. Os aparelhos digitais mais acessíveis hoje em dia, que uma pessoa acaba comprando para ter na casa dela, normalmente ela vai buscar o quê? Pelo preço, né? E Sim. buscando pelo preço, significa que você está comprando um equipamento com uma tecnologia mais defasada, tá? Ou de baixa qualidade dos seus componentes eletrônicos ali. E esses componentes, por serem componentes mais baratos, eles podem ter erros de leitura. Sem contar que vocês já trabalharam durante o curso com vários equipamentos digitais, como o equipamento multigás, né, dosímetro. E vocês sabem que todos esses equipamentos eletrônicos precisam de passar por calibrações, tá? E não é o que acontece quando você compra um aparelhinho desse mais barato na internet e deixa na sua casa. Primeiro, você já comprou um equipamento que era mais acessível, né? Você não vai ter normalmente a disponibilidade financeira para comprar um equipamento eletrônico ponta de linha, né? A gente sempre vai entrar ali no Wish, no AliExpress e vai comprar o mais baratinho, né? É o normal, né, a se fazer aí para ter em casa. Mas não são equipamentos confiáveis. Então, primeiro, seus componentes não são bons e depois que a gente compra, o particular fica levando para calibração? Não fica, né? Então, ele não passa por outros equipamentos que vão ajustar ali a sua parte eletrônica. Então, por isso que eles não são confiáveis, tá? Outra coisa que pode influenciar é na parte de alimentação desses aparelhos, né? Bons aparelhos utilizam fontes de energia de qualidade também. E em casa a gente vai comprar aquela pilha chinesa também, que é volume, né? Precisa de pilha para o controle remoto da TV, para o controle remoto da net, para o aparelho de pressão, para o aparelho da net, mais para os carrinhos de controle remoto das crianças. E você acaba comprando um monte de pilha que é um pouco mais barato também.
E essa diferença, essa oscilação na energia pode alterar o funcionamento do equipamento, tá? Por exemplo, eu tenho um Note da Dell, né? E esse Note da Dell que eu tenho, ele está apresentando um problema naquele mouse integrado ao teclado, sabe? E eu achava que era problema do sensor do mouse. Levei numa loja essa semana e o cara falou assim: ah, não, é Dell? É a fonte, você tem que trocar a fonte. Mas como que é a fonte? Ele falou: cara, o mouse da Dell começou a dar problema, o problema não é do mouse, é a fonte de alimentação. Quer ver? Aí ele pegou uma fonte nova da Dell, ligou meu computador e o mouse voltou a funcionar. Eu falei: pô, não. E eu achando que era outro problema. Então, tá vendo como a fonte de alimentação de um equipamento eletrônico pode alterar o seu funcionamento? Tá? Então, é por isso que a gente não aconselha os eletrônicos. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Professor, Beleza. Opa, uma pergunta na parte que o senhor falou da convulsão, na faixa etária, seria criança, adulto e idoso. Seria mais comum em qual faixa etária? Ou não então, seria comum? não, a convulsão, tendo como origem uma febre, é mais comum nas crianças quando essa febre passa dos 40 graus, tá? Quando a gente entrar na parte ali de causas de convulsão, vários motivos podem gerar a convulsão, tá? Então, a gente pode ter uma convulsão por estresse, por abstinência de droga, abstinência de álcool, tá? Então, vários Estresse, professor. estresse pode causar convulsão também, tá bom? Gol do Corinthians eu entro em convulsão sempre, tá? Então, beleza? Então, várias coisas podem causar convulsão aí. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Mas Tá certo. no exemplo que foi dado hoje, em crianças com febre acima de 40 graus, elas podem apresentar convulsão. Não é certeza isso, tá bom? Vai depender muito do organismo da criancinha ali. Ok, obrigado, professor. Beleza, vamos lá. Assistência ventilatória. Então, nós fizemos a nossa análise primária, né? E na análise primária, nós percebemos que a vítima possui pulso, né? Ela tem pulso, mas não respira. Então, nós vamos prestar uma coisa chamada assistência ventilatória, tá? Outro motivo que pode gerar uma assistência ventilatória. A minha vítima tem pulso e respira. Porém, o seu ritmo de respiração está abaixo do normal. Nós também prestaremos uma assistência ventilatória, tá? Um terceiro motivo que pode gerar a necessidade de uma assistência ventilatória, a defasagem na saturação por O2, tá? Então, quando a saturação estiver abaixo de 95, já é motivo para iniciarmos uma assistência ventilatória. Se ela estiver abaixo de 90, tá? Essa assistência ventilatória será inclusive com a oferta de oxigênio, tá? De O2 puro. Perfeito? Então vamos lá. A primeira forma de assistência ventilatória é a boca a boca, tá? É o método de assistência ventilatória mais antigo que se conhece, tá bom? E consiste o quê? No socorrista, ele tampa as narinas da vítima, tá? Para que não haja fuga de ar. Ele vai encher os seus pulmões completamente, tá? Colocar a sua boca sobre a boca da vítima e expirar o ar, né? Então, ele vai empurrar o ar para dentro do pulmão da vítima, perfeito? Então, esse é o primeiro método da assistência ventilatória. Ah, professor, eu ouvi dizer que o boca a boca é proibido. Não, ele não é proibido. Ele é facultativo, tá? Então, vamos lá. Quando nós, a partir de agora, né, nós técnicos de segurança, se nós formos ministrar treinamento de primeiros socorros nas empresas, tá? A primeira coisa é o quê? Decidir se nós vamos ensinar o protocolo de leigos ou protocolo de socorristas, tá? O que nós estamos dizendo? Bom, se para eu quero treinar a minha brigada em RCP, se eu ensinar para eles que eles vão realizar apenas compressões diretas sem ventilação, né, sem assistência ventilatória,
Então, eu estou treinando eles no protocolo para leigos. Quem são os leigos? São pessoas que podem prestar assistência de primeiros socorros, mas elas não são do sistema de socorro, elas não são do sistema de saúde, tá? Então, ela vai apenas fazer as compressões torácicas durante uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, tá? Ela nunca vai realizar assistência ventilatória. Bom, outra pessoa que pode fazer as compressões diretas sem ventilação pode ser sim um socorrista treinado, mas que no momento ele não possui de material, de equipamentos para realizar a ventilação com segurança. Então ele fala assim: bom, eu sou treinado no 30x2, que é o protocolo para profissionais de saúde, né? Mas como eu não tenho uma barreira que me impeça aqui de ser contaminado pela vítima, eu não vou realizar o boca a boca. Então, isso é facultativo para ele, tá? Então, para o cara que foi treinado no protocolo de leigo, ele não aprende fazer ventilação, tá? Nenhuma ventilação. O cara que foi treinado no protocolo profissional, no 30x2, ele deve prestar assistência ventilatória. Mas o boca a boca é facultativo, ok? Se ele tiver algum equipamento que o proteja das secreções da vítima, aí ele como ele é um profissional, ele é obrigado a realizar o 30x2, tá? E aí agora nós vamos entrar nos equipamentos que podem proteger o socorrista. Professor, Opa, na parte do sangue, seria a mesma coisa? Por exemplo, o cara sofreu uma ferida e está sangrando muito. O certo é você usar luva, mas, tipo, no momento, não tem. então vamos lá. O ideal é sempre utilizar luvas, tá? Vamos pensar o seguinte: se você tem a intenção de socorrer alguém em qualquer momento, né, você sempre terá que carregar luva com você. Então, no meu carro, na minha mochila, no bolso da calça, se a minha intenção no meu dia a dia, eu estou andando na rua e me deparar com um acidente ou alguma pessoa passando mal e eu quero ajudar as pessoas, sempre tenha a luva com você, tá? Porque a luva, ela protege o socorrista, mas também protege o paciente, ok? Então, a luva é uma proteção de via dupla. Ela protege a vítima e o paciente. Tranquilo? Então, sempre com luva. Se você tem intenção de ajudar as pessoas no seu dia a dia, eu quero pegar essa bagagem de conhecimento que eu estou recebendo, né, e aplicar no meu dia a dia. Então, sempre tenha luvas com você. E outra, luva é um equipamento que não tem volume, né? Ela não vai me atrapalhar muito. Lógico, não dá para guardar uma caixa de luva no bolso da calça jeans, mas 3, 4 pares dentro de um saquinho que mantém as luvas limpas, né? Isso aí eu consigo colocar no bolso da calça e fazer minhas atividades do dia a dia sem problema, tá? Então vamos lá. Então, os equipamentos ali, né, para o método boca a máscara. Então, no boca a boca, tá? O resgatista coloca a sua boca diretamente na boca da vítima ali e promove a insuflação. Só voltar uma imagem aqui, né? Se esse mesmo socorrista estivesse atendendo um recém-nascido, tá? Como o recém-nascido é muito pequenininho, então a boca do socorrista vai abraçar ao mesmo tempo o nariz e a boca do bebezinho, tá? Lembrando que se o socorrista encher o seu pulmão e mandar todo aquele ar para o pulmão do bebezinho, ele vai literalmente explodir o pulmão do bebê. Então ele vai usar o quê? Apenas o ar da bochecha. Então lembra que eu falei que a criança de 8 anos ela já está naquela tabela de adulto por conta da proporcionalidade? Então, ao passo que a criança vai crescendo, ganhando tamanho corporal, o seu pulmão também aumenta, né? Cresce o volume do pulmão. E aí eu tenho que dosar a quantidade de ar que eu estou mandando de acordo com o tamanho daquele pulmão daquela vítima ali, ok? Então, nos bebezinhos, por exemplo, é apenas o ar da bochecha. Bom, o método boca a máscara é quando eu vou utilizar o ar dos meus pulmões, tá? Para socorrer essa vítima, prestar uma assistência ventilatória. A máscara que a moça está utilizando
é a máscara Pocket, tá? Então, é uma máscara que ela possui um encaixe facial, né? Então, eu vou encaixar ali. A própria máscara já faz a vedação do nariz e da boca, então eu não preciso me preocupar com as narinas, tá ok? E ela vai assoprar esse ar, né? Ela vai encostar a sua boca e vai mandar esse ar por uma válvula. Essa válvula, ela é unidirecional, ou seja, quando ela insuflar, ela vai mandar ar para a vítima. Quando esse ar voltar, e se junto com esse ar voltar alguma secreção, tá? Essa secreção não vai atingir o socorrista, perfeito? Então, evita o risco de contaminação vindo da vítima para o socorrista, tá? Mas a máscara pocket, ela tem um certo volume, é complicado, você não consegue carregar ela no bolso da sua calça, por exemplo, tá? Você tem que estar numa mochila, ou tá dentro do seu carro, tá bom? Ou se você tem que ter bolsos maiores na sua calça ali para conseguir carregar uma máscara dessa, tá? Para uma opção mais compacta, nós temos essa mascarilha de plástico aqui, tá? Então ela também possui essa válvula, tá? Ela tem uma válvula unidirecional também, ok? Mas ela tem apenas um filme plástico que vai proteger o socorrista, tá? Só que como ela não é uma máscara completa igual a máscara Pocket, aqui eu não posso esquecer do quê? De tampar a narina das vítimas, tá? Então eu devo pressionar a narina da vítima e fazer assistência ventilatória insuflando o ar pela boca da vítima, ok? Então por isso que o nome é boca a máscara. É a boca do socorrista entrando em contato com a máscara, ok? Outro equipamento, e agora a gente não precisa mais utilizar o ar dos pulmões, tá? É o ambu, tá? O ambu, notem que ele possui diversos tamanhos e cada tamanho é para uma idade, uma faixa etária diferente, tá? Então, o menorzinho aqui é para os recém-nascidos, os lactantes, o intermediário é para as crianças e o maior aqui para os adultos, tá? O ambu também possui uma máscara que vai se moldar ao rosto da vítima, tá? Tampando boca e nariz. Então aqui eu também não preciso me preocupar em tampar as narinas, tá? E ele possui aqui um reservatório de ar, que é onde eu vou apertar, né? Então é o ar daqui de dentro que está indo para a vítima, tá? Notem que aqui a socorrista ela está apertando, né, esse reservatório com apenas uma das mãos, tá? O ideal é que ela utilize as duas mãos, mas para ela conseguir utilizar as duas mãos, tá? Ela vai precisar de que uma outra pessoa faça o acoplamento da máscara com o rosto da vítima. Então aqui eu precisaria de 3 socorristas para fazer um ciclo com mais qualidade, tá? Então um socorrista fazendo as compressões torácicas, outro socorrista fazendo o acoplamento da máscara e um terceiro socorrista fazendo a assistência ventilatória, tá? Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, nós teremos apenas 2 profissionais. Por quê? Como na viatura nós temos 3 bombeiros ou 3 pessoas do SAMU, né? Um estará dirigindo. Então, enquanto um dirige, os outros 2 realizam as manobras, ok? Quando a saturação da vítima está muito baixa ou quando a vítima está em parada cardiorrespiratória, é muito benéfico se nós acoplarmos o oxigênio direto no ambu, tá? Então aqui ele tem uma entrada, né? Ele tem uma válvula onde eu posso encaixar a mangueira que vem do meu sistema de oxigênio puro e quando eu fizer a assistência ventilatória, eu estou ofertando para a vítima 100% de oxigênio, ok? Bom, para qualquer um desses casos, tanto no boca máscara quanto no ambu, é interessante que eu utilize facilitadores de passagem de ar, tá? Por quê? Porque a língua ou secreções como vômito, por exemplo, elas podem interferir numa boa assistência ventilatória, tá? Já vamos tirar um mito aí. A língua não enrola, tá? Então, quando a gente falar de epilepsia e convulsão, a língua ela não enrola. Não existe esse risco, tá? A prova disso é que até hoje nunca ninguém tentou se matar enrolando a língua. Não dá, né? Tentem enrolar a língua aí e se engasgar com ela. Vocês não vão conseguir.
ela tem um freio ali que impede que isso aconteça, né? Tem uma membranazinha que segura a língua ali. Mas o que pode acontecer? Durante o estado de relaxamento da vítima, né? Durante o estado de inconsciência, essa língua ela pode se depositar, né? Ela pode relaxar, encostar ali no fundo da garganta, atrapalhando a passagem de ar, tá? Para que isso não aconteça, existem alguns equipamentos como a cânula de Guedel, por exemplo, tá? Então a cânula de Guedel, ela foi feita para que a gente afaste a língua do paciente do garganta, tá? Como que ela é aplicada? Nos pacientes, nas crianças e nos adultos, tá? Eu vou colocar a cânula com a sua extremidade virada para cima, a sua concavidade virada para cima. Quando ela encostar no palato, né, ou seja, no céu da boca, eu faço um giro de 90 graus e termino a sua inserção. Então, até a metade dela ela vai entrar virada, né, numa posição. Metade dela entrou, eu vou fazer um giro de 90 graus e agora sim ela está instalada, né, no paciente. Perfeito. Em que situação eu não faço esse movimento? Nos recém-nascidos, tá? Então, até 1 ano de idade, a gente não faz essa manobra. A gente coloca já na posição normal que ela vai ficar. Por quê? Porque o palato de uma criancinha, né, de um recém-nascido, é muito mole. Se eu machucar esse palato aqui, pode ser que eu provoque uma fratura nessa região, tá? E comprometa muito mais o estado da vítima. Então, apenas nas crianças próximas aos 8 anos e nos adultos, tá? Eu vou realizar essa manobra de giro da cânula, tá? O objetivo dela, né? Então, antes de aplicar, eu vou fazer uma busca visual por objetos estranhos. Então, antes de instalar a cânula, veja se não tem ali um pedaço de carne com que a vítima se engasgou, né? Se for uma criança, uma bolinha de gude, uma moeda, veja se não tem um objeto estranho ali, tá? Se a vítima utiliza dentaduras, nós devemos retirar as próteses. Então, retira a dentadura para você inserir a cânula, tá? Então, aqui está falando a inserção da cânula com a concavidade virada para baixo, para depois o giro de 90 graus. Aqui está errado, está escrito 900, mas é porque o último zerinho aqui era para estar sobrescrito, tá? São 90 graus e concluir a inserção, ok? Bom, a cânula... No caso que quando você abre a boca do paciente, eu já ouvi alguns casos que na hora que a pessoa vai tentar puxar a língua, o paciente ele fecha a boca e acaba arrancando o dedo. Então, isso aí é nos casos de convulsão. E é por isso que eu já estou avisando os senhores de que a língua não enrola. O mito da língua, tá? Ele não é verdade. Perfeito? Então, é realmente um mito. A língua não enrola, tá? Então, por que eles abrem a boca? É isso que eu não entendi. Você abre a boca do paciente para procurar objetos estranhos que estejam impedindo a sua respiração. Okay. A ideia é liberar as vias aéreas, né, professor? Isso, Agora, durante crises de convulsão ou epilepsia, você nunca deve colocar o dedo dentro da boca da vítima. Exatamente. Tá? A gente vai aprender isso aí na parte prática. Passar, né, professor? Como? Lateraliza, deixa passar aquela crise lá, né, meu? Isso, Bom, vamos lá. Máscaras laríngeas, tá? Então, a máscara laríngeas, elas vão mais profundo ali, né? Quando a gente olha no trato superior, então nós temos a laringe, a faringe, né? E a cânula de Guedel, ela fica restrita na primeira porção ali, tá? Ela fica somente, ela não ultrapassa esse limite. A máscara laríngea ela vai um pouquinho mais fundo. Quem pode usar a máscara laríngea? Tá? Somente os profissionais do suporte intermediário, ou seja, os enfermeiros. Tá? Eles podem utilizar a máscara laríngea. Né? Então, ela garante o quê? Uma qualidade, uma melhor qualidade, né, na assistência ventilatória, na quantidade de ar que eu estou mandando para a vítima ali, ok? Ela tem esse formato que lembra aquele bichinho do predador, né? Do alien. Então, essa parte maior vai para o fundo da garganta, tá? Eu vou encaixar o ambu aqui.
Então, junto com a máscara laríngea, né, aqui nessa ponta que fica para fora, é onde eu vou encaixar o ambu e prestar assistência ventilatória. Ok? Bom, as intubações. As intubações são manobras avançadas, são manobras manobras invasivas, ok? Por ser considerada uma manobra invasiva, ela só pode ser realizada pelo suporte avançado, que são os médicos, ok? Então, o médico pode fazer uma intubação endotraqueal, tá? Por quê? Porque ela vai ultrapassar o limite da traqueia. Então, lembrando, o trato superior, tá? O trato superior, que é cavidades nasais, boca, laringe e faringe, né? Elas podem ser acessadas pelo suporte básico e intermediário, tá? Já o trato inferior só pode ser acessado pelo suporte avançado, ok? Como consiste essa intubação? Então, o médico ele utiliza, né, um equipamento ali para fazer a abertura dessas vias e ele vai instalar um tubo, né, ele vai instalar um tubo até bem próximo dos brônquios ali, né? Então, ele vai entrar vai ultrapassar ali o limite da traqueia da vítima. Notem no último desenho que ele tem que tomar um cuidado, né, para não invadir o quê? Passar pela bifurcação que vai para o sistema digestivo, tá? Se ele inserir erroneamente esse tubo, quando você iniciar a assistência ventilatória, ao invés do ar ir para os pulmões, o ar vai ali para o esôfago e depois para o estômago, tá? Você começa a mandar ar, esse ar que está indo para o estômago, ele vai inflar o estômago até um certo momento. Depois, o estômago não vai aguentar mais e vai devolver esse ar. Quando ele devolver esse ar, tudo que está no estômago ali vai voltar e vai sair, tá? Então, vai dar a impressão que a vítima está vomitando, mas não é. Não é ela que está vomitando. É o ar que foi para o estômago, está impulsionando para fora todo o líquido gástrico que está ali, ok? E é através da intubação, né, que nós conseguimos acoplar o ambu também e prestar uma assistência ventilatória. Bom, a intubação endotraqueal, ela pode ser feita por outros orifícios também, né? Nós temos aqui um caso onde essa intubação foi feita ali pela região transorbital, tá? É um caso muito específico, vocês nunca verão isso em primeiros socorros, tá? Isso aí é uma intubação intra-hospitalar, tá? É um paciente que está no estado muito grave, né? Provavelmente ali a região da sua glote, né? A laringe, a faringe estavam muito comprometidas e a intubação teve que ser feita por outras vias, ok? Bom, quanto à oxigenoterapia, o que é a oxigenoterapia? É a oferta, né, de oxigênio para a vítima para corrigir uma defasagem na sua saturação, tá? Ela pode ser feita ali por catéter nasal ou por mascarilha, né, máscara facial. Existem outros equipamentos que são acessórios, né, na oxigenoterapia. Então, nebulizador, micronebulizador, tá? Os encaixes das válvulas. Então, é um sistema bem completo, ele possui vários componentes, tá? E existem vários tipos de máscaras também e quantidades diferentes de oxigênio que nós vamos ofertar para a vítima, tá? A máscara Venturi é a máscara, aquele primeiro equipamento que vocês começaram a ver quando começou a crise de Covid, né? Então, vários hospitais e bases hospitalares, né? Como SAMU não, como o SUS e alguns hospitais, lutando ali para conseguir um equipamento de assistência ventilatória. Então, essa máscara Venturi. A máscara Venturi, ela trabalha com um sistema de alta pressão, tá? Então, ela não só manda ar para a vítima, mas com um ar com uma pressão maior, tá? Então, existem os sistemas de baixo fluxo, tá? Que é o catéter nasal, a cânula nasal, a máscara facial, a máscara com reservatório e a máscara de traqueostomia, tá? Todas essas máscaras trabalham com baixo fluxo
de oxigênio. Os sistemas de alto fluxo, então, por exemplo, a máscara Venturi é o principal exemplo aí de um sistema de alto fluxo. Tá? E quando a gente fala em fluxo, é a quantidade de litros de oxigênio que a gente pode ofertar para a nossa vítima. Então, nessa tabela, a gente percebe o quê? Que os equipamentos, né, quanto melhor o equipamento, maior é a porcentagem de oxigênio que nós vamos ofertar para a nossa vítima. Tá? Então, por exemplo, tanto no boca a máscara, quanto no boca a boca, quanto de oxigênio nós estamos oferecendo para a vítima? 16%. Poxa, mas por que 16%? Tá? Porque lembra que o ar atmosférico tem, didaticamente, 21% de oxigênio? Então, se ele tem ali 21% de oxigênio no ar, quando eu faço a inspiração e depois mando esse ar para dentro da vítima, eu estou consumindo oxigênio. Tá? Então, eu inspirei e mandei ar para a vítima. Tá? Eu não estou mandando ar atmosférico, eu estou mandando ar dos meus pulmões. Então, eu estou consumindo parte desse oxigênio. Estou mandando somente 16% de oxigênio para essa vítima. Ah, professor, mas 16% não é pouco? Bom, é pouco para nós que estamos respirando bem. Agora, para uma vítima que estava com 0, então 16 já é alguma coisa, tá? Então, uma vítima que estava em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória, para quem está com 0, 16 já é uma grande vantagem, tá? Mas, obviamente, se a gente puder melhorar isso, tá? A qualidade do nosso atendimento será melhor. Então, quando a gente utiliza o AMBU, sem o suporte de oxigênio, nós estamos mandando quanto? 21% de oxigênio para a vítima, que são aqueles 21 que estão no ar atmosférico, tá? Então, o AMBU, sem suporte de oxigênio, tá? Ele manda 21% de oxigênio para a nossa vítima. Ok, se eu ofertar oxigênio agora junto com o AMBU, né? Eu vou aumentar essa quantidade aí. Então, se eu pego aqui, ó, o AMBU, né? Então, vamos, ó, estamos aqui em bolsa máscara, né? Vamos pegar o próximo bolsa máscara aqui, ó. Então, bolsa máscara, catéter nasal, boca máscara, máscara facial simples, bolsa máscara sem reservatório de O2, tá? Então, um AMBU que não tem um reservatório de oxigênio, o que é o reservatório? Vou voltar a imagem aqui. Notem que aqui, na parte de baixo do AMBU, tem uma bolsa plástica. Essa bolsa plástica é o reservatório, ok? Então, se eu utilizar o AMBU sem essa bolsa, vai ter um efeito. Se eu utilizar o AMBU com essa bolsa, eu vou ter outro efeito. Vamos voltar na tabela. Então, ó, bolsa... Professor, você está mostrando a tabela? Agora eu tô. Porque para mim não está aparecendo, não. Mais alguém não está vendo a tabela? Bianca, tá vendo? Maciel? Para mim tá tranquilo, professor. Então, a Bianca e o Maciel saíram, professor. Eu acho que eles foram trabalhar. Ah, cambada de pilantra. Beleza. Bom, se não estiver aparecendo aí a tabela, aí depois você dá uma procuradinha no vídeo lá no YouTube que vai aparecer para você, beleza? Aí você olha só a parte final da aula ali. Porque para mim não está aparecendo nada, está aparecendo só a imagem dos dois só. Na tela. Entendi. Tá. É o que eu falei no começo, né? O Teams às vezes prega peça na gente aí. Mas depois no finalzinho da aula você dá uma olhada no YouTube lá que vai estar aparecendo. Beleza. Bom, então só vai guardando as informações na cabeça aí. Então, ó, o bolsa máscara sem reservatório de O2, tá? Ele vai me ofertando de 8 a 10 litros de oxigênio por minuto, né? Ele vai melhorar de 21% para aproximadamente 60% de oxigênio que eu estou mandando para aquela vítima, tá? Concentração de O2 para ela. Se eu utilizar o reservatório de O2 no AMBU, eu melhoro, vai melhorar de 60% para 100% de O2 ofertado para a vítima, tá? Então, quanto mais oxigênio eu conseguir ofertar durante uma assistência ventilatória, mais qualidade, né, eu estou oferecendo para aquela vítima. E isso vai impactar lá na recuperação dela, ok? Então, lembre-se que nós estaremos trabalhando na hora de ouro.
Quanto melhor for o atendimento na hora de ouro, tá? Melhor será a recuperação dessa vítima no intra-hospitalar. Perfeito? Então, por hoje é só, galera. A gente vai encerrar por aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje também, tá? Se surgiu alguma dúvida, estaremos à disposição. Se eu não me engano, segunda-feira ainda é aula online, não é isso? E vocês estão no presencial na terça. É isso mesmo? Isso, professor. Se não me engano, vai ser de terça a sexta para o T1 Tá. e do T2 vai ser de segunda a quinta. Tá bom. Eu vou confirmar com É isso mesmo. a coordenação e mando lá no grupo para vocês, beleza? Ok, professor. Beleza. Então, fechou. Uma boa sexta para vocês, um bom final de semana e até segunda-feira. Boa sexta, professor. Obrigado pela aula. Também, professor. Opa, abraço. Um abraço.